Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus, para refletirmos sobre a mensagem do nosso amado Deus e Pai, pela fé em Cristo Jesus. Hoje eu quero meditar com vocês, irmãos, sobre covardia ou obediência a Deus. A gente está num momento de muita tensão, no momento em que a polarização, né? As pessoas estão discutindo nas redes sociais, amizades sendo desfeitas, até mesmo criando conflitos em família. Mas tudo isso já era previsto. Jesus Cristo já havia previsto isso, né? Que ele dizia que ele não veio trazer a paz, mas divisão. Veio trazer a espada, porque dentro de uma casa 3 estariam contra 2 e 2 contra 3, pai contra filho, marido contra mulher, nora contra sogra, sogra contra nora. Então Jesus estava dizendo isso porque haveriam aqueles que creriam em Jesus Cristo, na sua obra redentora, creriam que Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e que veio ao mundo para chamar à reconciliação, chamar ao arrependimento o ser humano que estava desviado por caminhos que levavam à morte eterna, à condenação. Mas Ele é um Deus amoroso e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos pela fé. Porque crer é isto. Crer na verdade é crer, é ter fé. Fé em Jesus Cristo, fé em Deus, fé nas verdades da sua palavra. Lembrando que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E essa palavra se fez carne, né? Se tornou humano e esteve entre nós, né? Como eu sempre tenho dito nos nossos devocionais. Mas essa divisão, amados, essa briga, ela vem acontecendo, é histórica. E nós podemos acompanhá-la na própria Bíblia, que é também, embora seja a palavra inspirada de Deus, também é um relato histórico, desde a criação do mundo. Então, a gente vai enxergar ali essas divisões, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era zeloso por Deus, ele era sincero de coração, era um fariseu. E ele seguia a religião mais rigorosa judaica, que era que eram os fariseus. Então ele perseguia os cristãos do primeiro século, condenava-os à morte, arrancava-os de suas casas. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo assolava a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Até que ele teve um encontro com Cristo, as escamas caíram dos seus olhos e ele então enxergou. Aí ele entendeu, ele era profundo conhecedor do Antigo Testamento. Só que, embora ele fosse conhecedor do Antigo Testamento, Deus não havia ainda revelado a ele a sua palavra. Quando revelou, que foi esse cair das escamas, fez todo sentido. Aí o apóstolo Paulo falou, meu Deus, as escrituras já anunciavam Jesus Cristo. Então Paulo saiu de maior perseguidor da igreja a ser o maior pregador de Jesus Cristo, né? Foi o maior missionário da história. Escreveu ali mais da metade das cartas, né, do Novo Testamento. Foi revelado ao coração dele. Como foi revelado a Pedro, está relatado lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 16, quando Jesus pergunta, né, bom, as pessoas dizem que eu sou um profeta, que eu sou João Batista, que ressurgiu, Elias, enfim, mas e vocês? O que vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? E Pedro então diz, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus responde o quê para ele? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, Simão, filho de João. Porque não foi um ser humano, não foi carne e sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E assim acontece com todos nós, amados. Quando Deus, por sua soberania, vontade, Ele revela ao nosso coração quem é Jesus Cristo, caem as escamas dos nossos olhos. E embora tenhamos lido a Bíblia muitas vezes, só neste momento é que tudo faz sentido. E aí então é irresistível, amados, essa entrega, fazer de Jesus Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador, deixá-lo entrar no nosso coração e ele então passa a reinar na nossa vida. Então não é mais a minha vontade, mas a vontade dele é que passa a tomar conta do meu dia a dia, das minhas palavras, das minhas atitudes e assim por diante. Muito embora sendo nós ainda falíveis, né, seres humanos, é óbvio que nós vamos, uma vez ou outra, escorregar. Né? Nós vamos pecar, né? A ira vai tomar conta em algum momento, um pensamento que não deveríamos ter, isso tudo vai acontecer. Só que o Espírito Santo, que Deus faz habitar naquele momento em nós, ele sempre vai nos alertar. Olha, tá vendo isso que você está pensando? Tire isso do teu coração. Não alimente isso, porque se você alimentar, isso vai se materializar e vai se transformar em pecado. E o pecado, após ter sido gerado, leva à morte. Então não faça isso. Então o Espírito Santo passa então a dominar, né, a nos conduzir. E isso é tremendo demais, amados. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Isaías, no capítulo 53, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor, está aqui abaixo no descritivo do vídeo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Amados, lembrando que Deus deu esta profecia a Isaías 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, antes de Deus vir ao mundo. Então veja que aqui o profeta Isaías vai falar de Jesus Cristo naquele momento de dor, no momento em que ele foi preso, julgado, foi esmurrado, foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, cuspiam na cara dele, davam-lhe socos. Amados, ele foi humilhado, ainda teve que carregar a sua cruz para depois ser pregado naquele madeiro, naquela cruz romana, para pagar pelos pecados de todos que o aceitaram como Senhor e Salvador. Porque ele não morreu por aqueles que não querem ter um relacionamento com ele, mas a todos que o aceitaram como Senhor e Salvador. Então aquela obra redentora na cruz do Calvário, ela serve para redenção. É como se ele estivesse pagando com o próprio sangue, com a própria vida, com o próprio sofrimento, pagando um resgate. As pessoas estavam aprisionadas no pecado, presas no mundo, que jaz no maligno, caminhando para uma condenação eterna, caminhando para a morte, dominadas pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Mas então Jesus pagou um alto preço, resgatou-nos tirou-nos das garras do pecado e nos colocou no seu reino de luz. Pagou, nos limpou, nos purificou. Não há mais condenação que pese sobre aqueles que aceitaram essa obra maravilhosa de Deus. E foi por amor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi por amor às pessoas que Jesus fez aquilo. Então aqui nós estamos vendo essa profecia 700 anos antes. Continuando no verso 2, porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, porque ele estava desfigurado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Porque naquele tempo, amados, todos que sofriam eram vistos pelos judeus como pecadores e estavam sofrendo um castigo de Deus. Então as pessoas olhavam para Cristo naquela situação, aqui no versículo 4, né? Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, verso 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus, estava sobre ele, Jesus. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia, né? Que pediu o corpo a Pilatos, o corpo de Jesus, e o colocou numa sepultura nova que ele mandou escavar numa rocha. Ele era muito rico. Então com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Jesus nunca pecou. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amados, Jesus olha para todos aqueles que o aceitaram como Senhor e por causa disso ganharam a vida eterna, ganharam o direito de se tornarem filhos de Deus e, sendo filho, também co-herdeiro com Cristo. E aqui ele está dizendo, né? Ele vai ver o fruto. Nós somos fruto do trabalho e da alma dele. E ele vai ficar feliz, satisfeito de ver quantas pessoas poderão entrar no reino de Deus graças à obra que ele realizou. Continuando, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, porque ele estava entre dois ladrões na cruz. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos,
e pelos transgressores intercedeu. Lembra Jesus na cruz do Calvário? Ele orou ao Senhor: Pai, perdoa estes homens, eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu ao Pai por aqueles que haviam machucado ele, desfigurado ele, pregado ele naquela cruz e estavam embaixo, zombando dele. Humilhado, nu, naquela cruz, ele intercedeu. Amados, covardia ou obediência ao Pai? Obediência a Deus. Amados, agora eu quero... Então isso tudo foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo. Agora eu peço que os irmãos abram em Mateus capítulo 26, versículos 48 a 53. Aqui então Jesus já está ali no Getsêmani e os guardas dos sacerdotes estavam indo junto com Judas e uma multidão prender Jesus Cristo. Então verso 48 diz assim, Mateus 26, 48, Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, o que você veio fazer? Como se ele não soubesse. Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Então aqui está prestes a acontecer aquilo que a gente viu naquela profecia 700 anos antes. Verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Amados, a gente vai entender por outros evangelhos que este homem, este soldado, ele era Malco, chamava-se Malco. E um dos que estavam com Jesus, que puxou da espada, foi Pedro. Então Pedro cortou a orelha de Malco. Aí continuando aqui, né? Verso 52. Então Jesus lhe disse a Pedro, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Amados, olha o que Jesus estava dizendo, Pedro, guarda a tua espada. Eu não quero que vocês lutem, foi para este momento que eu vim ao mundo. Foi para salvar o mundo que eu vim. E eu tenho que passar por essas coisas. Guarda a tua espada. Quem vive pela espada morrerá. Ou você acha que eu não posso pedir para o meu Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos? Amados, sabe quanto é uma legião? São 6.000 soldados. Aqui Jesus estava dizendo, meu Pai mandaria mais de 12 legiões. Ou seja, mais de 72.000 anjos. Agora imaginem, amados, 72.000 anjos. Qual é o poder de um anjo? Se nós olharmos segundo livro de Reis, no capítulo 19, vai relatar ali um momento em que o exército de Senaqueribe, da Assíria, havia cercado Jerusalém. E Jerusalém não tinha como se defender daqueles 185.000 soldados de um exército poderosíssimo daquela época, dos assírios. Então Ezequias, que era o rei, juntamente com o profeta Isaías, que nós lemos há pouco, oraram ao Senhor e o Senhor enviou um anjo que destruiu e pôs para correr 185.000 soldados. Só para entender o poder do exército de Deus.
Amados, nós não podemos pedir para anjos, né? Isso está lá em Hebreus, né? Não há cabimento nisso. Os anjos são servos de Deus, obedecem a Deus. Nós oramos a Deus e Deus envia o seu anjo. Envia os anjos que ele quiser, ou ele mesmo faz, basta ele ordenar com uma palavra do seu trono de glória e tudo será feito ou desfeito. Deus escolhe como ele vai agir, Deus escolhe como ele vai nos ajudar. Os anjos obedecem a Deus. Os anjos que estão neste mundo não são do exército de Deus. É 1/3 que se rebelou, juntamente com Satanás. E todos foram expulsos do paraíso. E hoje estão aqui na terra. E estão aqui circulando a terra, procurando alguém para devorar, né? Mas nós que estamos na presença de Deus, e por estarmos na presença dele, no centro da vontade dele, nós nos guardamos do pecado. E o maligno não pode nos tocar. Então nós não devemos temer, mas orar sempre ao Senhor. Mas aqui nós vamos ver então, né, que Jesus disse isso. Eu poderia pedir, mas eu não vou pedir porque foi para este momento que eu vim. Amados, eu quero chamar a atenção de vocês aqui que Jesus não resistiu, não lutou, mas se entregou por um propósito. Pedro tentou lutar e Jesus mandou ele guardar a espada. Amados, se nós lermos Atos dos Apóstolos e reforçado pelas cartas, nós vamos ver que a igreja foi perseguida. Mas nós não vamos ver em nenhum lugar a igreja de Jesus Cristo lutando com armas contra os seus opressores. Havia perseguição e eles fugiam. Como covardes? Não. Como obedientes a Deus. Porque Jesus disse que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem. E nós deveríamos, né, também amar aqueles que eram contra nós. Amar os que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos e vice-versa, né? Então essa é a vontade de Deus. Deus não quer que nós lutemos, tanto que nós vamos ver lá em Efésios, capítulo 6, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo dizendo, a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra os poderes do mal nas regiões celestiais. Ou seja, amados, a nossa luta é espiritual. As pessoas, por ignorância, ou talvez até por maldade, alguns, mas não cabe a mim julgar, são usados pelos poderes do mal, pelos anjos caídos, que obviamente têm poder. Então todos aqueles que não andam de acordo com a vontade de Deus estão afastados de Deus. E esses são alvos perfeitos para que Satanás os use contra a igreja, contra nós, contra os filhos de Deus. Então o que nós fazemos? Nós oramos ao Senhor, para que então o Senhor envie os seus anjos para lutar, né, nas regiões celestiais a nosso favor. Agora, as pessoas que estão sendo usadas, nós precisamos amá-las e orar por elas. Isso é um grande desafio, amados. Mas nós não devemos lutar literalmente contra elas. Se vier perseguição contra nós, e virá, porque a palavra garante que virá. E se ela vier, nós devemos nos manter firmes na palavra de Deus. E se pudermos, fujamos, não como covardes,
mas como obedientes a Deus. Por que que nós não devemos ficar e esperar para ser preso ou para sofrer qualquer outro tipo de perseguição ou de retaliação? Porque Deus conta conosco para levar o Evangelho às pessoas. Então, enquanto nós pudermos, nós vamos fugir, mas para anunciar o Evangelho com toda ousadia. Com toda a ousadia, firmados no poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus Cristo. Não sei se nós vamos viver, amados, a ponto ou ao ponto de chegar no nível de perseguição em que seremos presos e julgados de morte. Julgados com pena de morte. E aí vão dizer assim, né? Ou você aceita, né, a marca da besta, ou vou dizer em outras palavras, ou você nega Jesus Cristo e esquece essa loucura, porque para o mundo a cruz de Cristo é loucura, para nós é poder de Deus para nossa salvação, segundo a palavra de Deus, do apóstolo Paulo. Então, ou você faz isso, nega Cristo, ou você morre. E aí então vai ser a hora da verdade. Nós devemos estar firmados em Cristo, em fé, na fé. Dizer, eu nunca negarei o autor da vida. E eu espero que você tenha tempo de se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Ele. E aí então a gente morrer por Cristo. Mas outro dia eu estava lendo sobre um missionário que foi fazer missão na Zâmbia. Ficou lá por 30 anos, mas ele conta que no início ele foi preso, deram uma surra nele, judiaram muito dele, enrolaram ele em arame farpado, todo ensanguentado, e jogaram ele à beira de uma estrada ali para morrer. E ele, por milagre, sobreviveu. E sobreviveu para ver a conversão daquelas pessoas que fizeram aquilo com ele. Porque esta era a justiça que ele esperava. Amados, dá para entender isso? A justiça que ele esperava daquilo que fizeram com ele, a justiça que ele esperava de Deus, era que aqueles homens se arrependessem e entregassem a sua vida a Jesus e fossem salvos. E ele viveu para ver a conversão dessas pessoas e se alegrou com isto. Amados, este é o verdadeiro Espírito de Deus que tem que estar em nós. Nós não podemos nos igualar ao mundo. A justiça do mundo é a vingança, é devolver o mal pelo mal que sofreu. É assim, olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Essa é a justiça dos homens. Mas a de Deus é perdão, é misericórdia. É amor e oração por aqueles que nos perseguem, amados. Veja só o que Jesus Cristo diz no início do seu sermão do monte, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 2. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, bem-aventurados. Bem-aventurados é muito felizes, muito abençoados. Bem-aventurados os pobres de espírito, humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Covardes, não. Obedientes a Deus, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Promessa de Deus, amados. Não importa o que está acontecendo, não importa a injustiça que exista neste país. O que importa é que nós, que oramos ao Senhor e esperamos a justiça de Deus, sabemos de uma coisa, Ele saciará a nossa sede e a nossa fome de justiça.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, amados, que tenta apaziguar, conciliar, trazer a paz onde há discórdia, onde há brigas, covardes, não obedientes a Deus. E é importante, amados, nós entendermos que obedecer a Deus exige força e coragem. Força e coragem. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Para quê? Para cumprir tudo quanto está escrito neste livro, na Bíblia. Ser forte e corajoso para fazer tudo quanto Deus nos ordenou. Amados, para sermos humildes, mansos, e principalmente, olha o que está escrito aqui no verso 10 e 11, aliás, até o 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amados, essa é uma promessa maravilhosa, maravilhosa. Olha, bem-aventurados, felizes, abençoados são vocês quando por minha causa, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Então não há motivo, amados, para nós nos irarmos contra essas coisas. É motivo para nos alegrarmos, porque fomos encontrados dignos de sofrer afrontas pelo nome, pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Alegrem-se por causa disto. É isso, amados, nós estamos vivendo um tempo de transição para essa perseguição que virá. Então já é possível nós notarmos algum movimento acontecendo no mundo, nesse país, que vai fazer com que nós cristãos percamos alguns direitos, vão criar leis contra nós, sabe, de modo que aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a ordem de Deus, se transformará em crime. Em crime. E seremos presos e perseguidos por isso. Vai acontecer, amados, em algum momento. Mas nós devemos estar preparados para isto. Para lutar como Pedro, puxando a espada e cortando a orelha de alguém? Não. Não, amados. Para nos protegermos, nos escondermos, fugirmos, mas não deixarmos de anunciar o Evangelho para que outros sejam salvos também. Porque é por amor que nós fazemos isso. Por amor das pessoas. Deus nos alcançou por amor. E por amor Ele nos convidou para sofrermos com Ele. Como Cristo sofreu, nós também sofreremos. É claro que de uma forma infinitamente menor. Amados, olha o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, destinados a pôr vocês à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Às vezes a gente fica falando, Senhor, onde está o Senhor que não nos ajuda? Verso 13, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo,
vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Ou seja, amados, a gente não deve sofrer perseguições por ter feito alguma coisa errada. Então, que vocês não sofram por ser assassinos, ladrões, corruptos, malfeitores, estupradores, mentirosos e coisas do gênero. Mas, se sofrer, verso 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Jesus disse para que a gente retribua o mal com o bem. Com o bem. Jesus nos chamou para sermos sal e luz na terra. Então que nós possamos, amados, entender o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho meia boca de prosperidade. Isso não é palavra de Deus, amados. O evangelho que busca atender o ego, atender a si mesmo, não é o verdadeiro evangelho. Fuja disso, porque a nossa essência humana deseja essas coisas. É o egoísmo falando. Mas Deus nos salvou e nos deu herança no reino de Deus. Ele nos deu uma recompensa lá, para que nós vivamos na presença dele, cumprindo a sua vontade por amor, por respeito, por retribuição a tudo que ele já fez por nós. Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário pelos meus pecados, e que são incontáveis. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados naquela cruz de Cristo. Mas eu reconheço que eu pequei muito e vou continuar pecando, porque sou um ser humano falível, fraco, como qualquer outro. Muito embora eu me esforce com sinceridade de coração e oro todos os dias para que Deus me ajude a não pecar. E Ele tem me dado graça. E dá a vocês também, basta pedir. Amados, mas não há nada que eu possa fazer para retribuir o que Cristo fez. Por isso que se chama graça. É graça. Não de obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém é salvo por boas obras, amados. Não basta fazer o bem. O único caminho de salvação é através de Cristo Jesus. É aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador. E deixando Ele reinar na nossa vida. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Reina em nós. E por isso seja feita a tua vontade através da minha vida aqui na terra, como ela é feita nos céus pelos teus anjos. Essa é a oração que Jesus nos ensinou, amados. Romanos 12:12, alegrem-se na esperança daquilo que está reservado para nós. Sejam pacientes na tribulação. Tenha paciência nessas aflições, nessas dificuldades, nessa expectativa terrível do que pode vir aí pela frente. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então conversem com o Senhor. Busque de todo o coração o Senhor todos os dias. No teu quarto, fecha a porta. Só você e Deus. Abre teu coração. Eu brinco, eu digo que eu fofoco para o Senhor todos os dias, né? Eu conto tudo para Ele, conto tudo para o meu Pai. Eu sou fofoqueiro nesse sentido.
E é a coisa mais gostosa do mundo. Conversamos ali todos os dias. E depois eu leio a sua palavra e ele fala comigo. Então é assim que a gente interage todos os dias. Amados, mais um dia eu estarei na presença dele e conversaremos face a face. Será maravilhoso. Eu espero que você esteja lá também. Pela graça de Deus. Não porque eu mereça, mas pela graça dele. Amados, para a gente finalizar, João capítulo 15, versículos 18 a 20, Jesus estava falando lá para os seus discípulos, né? Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. O mundo odiou a Deus, odiou Jesus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O Tiago diz isso em sua carta. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. Eu escolhi vocês do mundo. E por isso o mundo odeia vocês. Amados, Jesus nos escolheu. Nós não pertencemos mais ao mundo. A nossa pátria é celestial. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Amados, aqui Jesus está falando duas coisas muito importantes. Primeiro, que o mundo vai nos odiar e vai nos perseguir, de uma forma ou de outra, né? Às vezes de uma maneira até sutil, mas vai nos perseguir. E se perseguiram a Jesus, com certeza vão nos perseguir também. Mas aí ele nos alegra dizendo que se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Jesus nos chamou para pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que ele nos ordenou e que ele estaria conosco todos os dias. Então essa é a ordem. Vão e façam discípulos, vão e preguem o evangelho. Isso é uma ordem para nós. Só que Jesus está dizendo que muitos aceitaram, guardaram a palavra de Jesus quando ele esteve aqui. Os seus discípulos, os seus apóstolos. E se guardaram, se alguns guardaram a palavra dele aqui, vão guardar também a nossa. Por isso ele está dizendo isso, para que nós anunciemos o evangelho. Tem aqueles que vão rejeitar, é uma pena, porque estão condenados à morte, se não se arrependerem, mas muitos vão ouvir essa palavra que não é nossa, mas é de Deus. E os seus olhos vão se abrir, e eles vão declarar: Jesus é o Filho de Deus. Vão abrir a porta do coração e vão convidar Jesus para fazer morada neles. E vão buscar a sua palavra com vontade, com alegria, e vão querer andar na sua presença. Jesus estava dizendo: eles vão guardar a de vocês também. Por isso, tenham bom ânimo e façam, cumpram o propósito para o qual eu vos chamei. Amém? É isso, amados, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Sejam muito abençoados por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.